Aí você abre aí, embaixo aparecem os nomes, né, dos participantes, são 9, aparece do lado direito e aparece também os vídeos aí, dá para acompanhar. Tá certo. Apareceu? Queríamos ontem Está como no Emílio. salve os Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos, o colega Marcelo Naves, Da mútua. O colega Otávio, o colega Agno, que, pelo que eu me lembro, nós já conversamos muito, ele já participou de curso, me parece que é o colega Agno do Espírito Santo, o colega Fátima Fernandes, Felipe Zá e, naturalmente, Jéssica de Souza. Nós estamos lembrando oportunamente como começou o que é chamado hoje Saito. Começou com um estudo que o Otávio tinha de uma empresa interessante, apresentado na Câmara de Agronomia, e depois ele e eu começamos a entrar no primeiro que seria o assunto desse trabalho, que seria a formação de responsáveis técnicos em recuperação de pastagens. A partir da vivência com o SMEA e a partir do trabalho interessantíssimo da FAENG, que a falta desse trabalho afeta a rentabilidade da produção de bovinos, inclusive. Depois fomos evoluindo, e chegamos no Hackathon Saito, que me parece ele é diferenciado porque ele é complexo, ele tem diversas etapas, ele é bastante diferenciado do que a gente vê na maioria dos projetos. Ele é mais estruturado, ele é mais amadurecido, então precisa de uma equipe como essa, bem formada, como aqui a SMEV, e vai acabar, ela naturalmente começa na parte de pastagens, mas ela vai acabar na degradação das estradas vicinais, no comprometimento dos corpos d'água, numa série de coisas. A SMEA fica muito satisfeita de participar desse trabalho. É um trabalho que a gente só escuta elogios, porque ele é um trabalho, no melhor dos termos, complexo. Ele não é simples de fazer, ele precisa de muita capacidade para ser conduzido. E isso orgulho a equipe da SMEA e a equipe com a qual eu queria parabenizar e dizer que para a SMEA é uma honra muito grande. Eu vou passar para o colega Dásio, que está aqui, que da vez passada já se manifestou, depois ele passa para o colega Otávio. Aí. Satisfação muito grande participar dessa live. E o Emílio já falou tudo que tinha que falar, né? Eu só quero parabenizá-lo, você e a Jéssica, pelo trabalho que tem sido feito. E vamos ver se levamos bem feito à frente de todo o processo. Aí, meu caro. Muito bom. Então, esse trabalho, que é o Saito, é preliminar, e nós chamamos preliminar porque ele é um evento assim, um pouco mais rápido, e é uma preparação para o evento da chamada pública para o próximo ano, junto com o CREA, que será um evento completo. E, nesse evento completo, a gente espera que a gente possa, inclusive, aprovar casos concretos de intervenção no trinômio, né?
solo, água, estradas vicinais, e com apoio aí do CREA, que ele tem no próprio seu manual de contribuições às prefeituras, contempla todos esses itens. Contempla estrada vicinal, área degradada, déficit hídrico. Então, a gente espera concluir esse trabalho com um resultado assim, de uma intervenção real, em parceria com algum órgão ou uma prefeitura, para fazer uma recuperação. Isso não é novidade, isso até já existe, trabalhos de Emater, com prefeitura, recuperando estrada de terra aqui ou ali, mas não é um trabalho assim muito sistemático, né? São trabalhos pontuais e o SAETOM pretende colocar isso aí de uma forma mais sistemática, porque é um problema muito grave que todos nós assistimos. E a mútua possibilitou, né, ao sistema e à SMEA fazer esse trabalho preliminar. Então, aí nós vamos passar para a palavra, né, para o Marcelo, que a mútua, ela efetivamente, em cima desse projeto e de outros, tem muita afinidade e pode contribuir com os profissionais, com empresas de profissionais, no apoio financeiro e nos projetos que ela tem. Aí a gente passa para o Marcelo, que ele vai fazer essa demonstração para nós. Após, a gente passa, né, o vídeo preliminar aí do SAETOM e parte para conversar. Porque, na realidade, esse evento aqui é uma conversa, uma troca de ideia, nós vamos anotar tudo, porque é uma preparação também para o próximo ano, que vai ser muito mais intenso, muito mais produtivo e muito mais assertivo. Então, Marcelo, palavra com você. Ok. Obrigado, Otávio. Como o próprio Otávio já falou, meu nome é Marcelo Naves. Eu sou supervisor aqui na Mútua, na Caixa de Assistência Regional Minas Gerais. E eu vou fazer uma apresentação para vocês aí. E depois a gente vai, se tiver alguma dúvida, a gente vai discutindo. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Ei, Marcelo. Aqui. Não vai abrir toda, não? Uma taça. 15. Tinha uma taça aqui que ela abria. Estou tentando abrir aqui a... Aqui. Bom aqui. Sabe, não está abrindo aqui a... Bom, eu vou passar assim que a gente não está conseguindo aqui, nós já clicamos. Oi. Na barra de baixo tem um íconezinho ali onde... Tem, mas eu já cliquei, ela não está abrindo, não. Não foi, não? É uma tacinha, eu já coloquei aqui, ela não abriu. Engraçado que eu já... deixa eu ver aqui agora. Espera aí, isso, consegui. Primeiramente, vocês estão vendo todo mundo acompanhando, né? Tá certinho. Então, vamos lá. A Mútua, ela tem a sede que é em Brasília, né? Ela tem toda uma diretoria executiva e ela tem uma delegação de diretores regionais em cada estado. Então, cada estado tem uma mútua de assistência e a gente nomina isso aí Caixa de Assistência, né? Ou então Mútua MG, e ela é composta por 3 diretores eleitos. São todos profissionais do sistema, né? Então, nós temos o nosso diretor-geral, que é o engenheiro industrial mecânico Abelardo Ribeiro Novaes Filho. Nós temos o nosso diretor financeiro, que é o engenheiro eletricista de segurança do trabalho, o Elton Adriano de Castro Silva, e a nossa diretora administrativa, que é a engenheira civil, Júnia Márcia Bueno Neves. Todos profissionais do sistema. A Mútua é uma entidade, a sociedade civil sem fins lucrativos. Como que surgiu a Mútua? Né? Então, nós temos uma lei federal, que é a 6496 de 77,
Essa lei é emanada do Ministério do Trabalho e ela instituiu a RT. E nela ela autoriza o CONFEA a criar uma caixa de assistência, né, uma mútua de assistência, que, por sua vez, através de resolução, instituiu a mútua, né, em 7 de dezembro de 1977. Todos os nossos recursos que a gente disponibiliza para os profissionais associados, eles são advindos da ART, né? Então, 20% do que o profissional paga de ART, ele vem para a mútua. Hoje, esses 20% a gente devolve 5% para o Prodafisc, que é um programa de fiscalização do CONFEA. Então, na verdade, a gente está ficando com 15% disso aí, né? A mútua, então, é o segmento assistencial do sistema CONFEA CREA Mútua. Aqui tem um mapa do Brasil, onde a gente mostra todas as regionais, ou seja, uma para cada estado, né? Então, assim, a mútua ela atende o Brasil inteiro. E aqui a gente vai falar que o profissional, quando ele forma, o registro para ele exercer a profissão é obrigatório nos CREAs, né? A mútua é faculdade. Então, qualquer profissional que tem registro no CREA, os empregados do CONFEA, dos CREAs e da mútua, ou seja, todos os empregados do sistema, eles podem se associar à mútua voluntariamente e aí usufruir de todos os nossos convênios, produtos, serviços, né? E aí tem uma carência de 1 ano para ele poder fazer jus a esses benefícios. Essa carência ela está prevista na própria lei, então não tem como a gente elidir essa carência, tá? Então, assim, às vezes as pessoas têm essa reticência de entrar porque vai esperar 1 ano, mas passa rapidinho. Então, é importante, quanto mais cedo os profissionais puderem se associar à mútua, melhor, para poder usufruir dos nossos produtos, convênios, benefícios reembolsáveis sociais. Eu vou explanar mais à frente um pouco sobre cada um aí, né? Hoje, quando o profissional entra, a primeira anuidade ela é R$ 50. E esses R$ 50 ele é convertido para uma previdência privada, né? Então, a primeira contribuição do profissional, esses R$ 50 ele vai direto para uma conta de previdência privada, que mesmo o profissional não tendo essa conta, a mútua já abre para ele. Aí, se ele quiser depois fazer contribuições esporádicas e participar do Tecnoprev ativamente com contribuições mensais, né, e aportes, ele poderá fazer. Mas, de toda forma, ele já tem uma conta criada pela própria mútua que está lá nominalmente a ele, né? Então, a gente, assim, agora eu vou discorrer aqui um pouco sobre os benefícios sociais. O nome é esse, benefícios sociais, né? O primeiro é a ajuda mútua, né, que são recursos financeiros para o associado contribuinte que encontra-se desempregado temporariamente ou por falta eventual de serviço. Então, vamos supor que o profissional ele perde o emprego, ou ele tem uma queda na renda dele, então a mútua ajuda isso aqui através, né, de um empréstimo para esse profissional. Opa, cliquei aqui e alterou. E a gente tem também o Equipa Bem. Esse Equipa Bem, ele comporta toda a maioria da nossa gama de benefícios, inclusive uns específicos voltados para a área agronômica, né? E eu vou nominá-los e depois eu falo um pouquinho desse aí, porque eu acho que é muito pertinente aí com o evento que está ocorrendo. Então, a gente tem... Muitas pessoas usam isso como empréstimo. Na verdade, o nome correto é benefício. Então, a pessoa pode vir cá e buscar os recursos para ela adquirir um veículo, para ela equipamentos, aparelhos eletrônicos, rádio, software, né? Aquisição, construção, reforma e ampliação de imóveis. Aquisição de equipamentos utilizados em instalações de energia renováveis ou ecologicamente corretas. Custeio de despesas de interesse profissional, né? Tem o Férias Mais, que é para a pessoa tirar férias, né, gozar férias que é merecido, e o Garante Saúde. Aí os nossos juros são esses aqui, ó. Lá, a primeiro quadro à esquerda é o reembolso de até 12 meses, 24 meses, 36 meses e 42 meses. Juros aplicados para 12 meses, 0,30% ao mês, 24 meses, 0,35% ao mês, até 36 meses, 0,40% ao mês, e até 42 meses, 0,45%. Esse último quadro maior aí à direita é só um benefício que é direcionado a esses juros aí, que é aquele custeio de atividades profissionais. Todos os nossos benefícios, os profissionais assim que
receberem o depósito desse valor solicitado, eles têm 90 dias para fazer a comprovação oficial ou fiscal de que ele utilizou aqueles recursos, porque a multa não é banco, né? Isso é um benefício. Então, vamos supor o exemplo mais clássico. Ele comprou um carro, então ele tem, assim que o depósito foi efetuado na conta dele, ele vai ter 90 dias para ele apresentar o recibo do carro, a nota fiscal, a transferência do nome dele e assim por diante. Esse juros de custeio, ele não precisa de fazer essa comprovação. Ele nomina qual que é para que ele quer, sempre os benefícios ligados às atividades profissionais, né? E aí ele já utiliza o dinheiro lá naquilo que ele falou e não tem a comprovação. Tanto é que o juros um pouco diferente, né? O outro vai de 0,30 a 0,45, esse vai de 0,45 a 0,65. Isso são os juros. Agora, como é que funciona a correção? A correção hoje, ela pega o índice dos últimos 12 meses, a média do INPC, IGPM, IPCA e poupança. Então, na data da solicitação da concessão, a gente vê qual índice está mais benéfico e aplica aquele índice. Ultimamente, a gente tem aplicado o índice da poupança, ok? Esses benefícios todos hoje, eles são solicitados de forma online. O associado, ele entra no nosso site, faz a sua inscrição, se for a primeira vez, gera um código, vai no e-mail dele, depois ele entra e faz o requerimento e faz a anexação da documentação toda online. Tá? Antes de entrar nos benefícios sociais, eu vou voltar aqui no Equipa Bem, que é um benefício que é o mais concedido. Aí a gente tem aqui, ó, vou citar para vocês o que vocês podem utilizar. Então, eu já falei, dei um exemplo de veículos, né? E vamos lá no Equipa Bem. Primeiro, ele pode pegar veículos, depois ele pode pegar equipamentos, aparelhos eletrônicos, rádio, software, construção. Pode tanto adquirir, como edificar, como reformar, ampliar o imóvel. Pode também adquirir o imóvel, né? Móveis, para atender o escritório dele, etc. E tem esse aqui específico, que é a aquisição de equipamentos, máquinas, animais e implementos agropecuários. O que está incluso dentro disso aqui? Ele prevê tanto na parte de investimento como na parte de custeio. Na parte de investimento pode ser máquinas, implementos, instalações, motores, geradores, corretivo de solo e animais. E na parte de custeio, insumos e utensílios, minerais, adubos defensivos, vacinas, medicamentos, rações, sementes, botijão de sêmen e mão de obra. Então, assim, é muito ligado à área de vocês. Mas tem outras coisas, de equipamento eletrônico, energia renovável também, que vai aí, de certa forma, atender os profissionais da área da agronomia também, né? Aí depois a gente tem também o Férias Mais e o Garante Saúde, né? Que eu já falei aí, já falei do juros, agora vamos nos benefícios sociais. Benefício social é o lado assistencial que a multa prevê. Esses benefícios ele não tem reembolso do profissional, ele é dado, né? Então, tem o auxílio pecuniário, que é aquele profissional que necessita de um auxílio financeiro mensal quando ele está carente de recursos em evidente necessidade de sobrevivência. Isso acontece, às vezes o profissional está com problema de saúde, perdeu o emprego, não tem onde morar, não tem alimentação, está com dificuldade financeira de manter pelo menos aquele sustento mínimo no seu lar e para a sua família. Como que é esse benefício? Ele é até 3 salários mínimos por 4 meses, podendo ser prorrogado por até 12 meses. O profissional faz essa solicitação, a gente faz uma sindicância online com ele, liga para ele, conversa, tem um questionário a ser preenchido, a gente pede a documentação e verificando essa vulnerabilidade social e financeira, aí sim, aí a gente monta um processo e encaminha para a nossa sede, que é em Brasília, que esse benefício social ele é exclusivamente concedido pela sede, né? Então, é advindo aí da anuidade que o profissional paga esse benefício aí. A gente tem também o pecúlio, esse pecúlio por morte, é uma indenização no caso de falecimento profissional. Ele é morte natural R$20 mil e morte acidental R$40 mil. Isso aí já está para ser majorado lá no CONFES, a gente está aguardando os novos valores desses benefícios aí. E tem também o auxílio funeral, que é R$6 mil. Esse benefício ele é
de forma retroativa. Por exemplo, quem custear o funeral pode ser qualquer pessoa, não precisa ser nem membro da família, pode ser inclusive amigo. Ele vai lá, faz esse custeio, pega uma nota fiscal da funerária, especificando que foi as despesas para o custeio do funeral daquele associado, e aí ele entra no nosso sistema e a gente manda para ele o requerimento, a documentação necessária, ele faz a apresentação e depois a multa faz esse depósito na conta do requerente. Né? Saúde mútua. A gente hoje em Minas Gerais, a gente tem um benefício campeão aí, diferente da maioria dos estados brasileiros. É uma parceria da Qualicorp, que é uma administradora, com a Unimed BH, que é a operadora. Como é que funciona isso? A gente tem um contrato com a Qualicorp para ela administrar esse produto. O que a administradora faz? Ela emite a carteirinha, ela cobra, ela resolve os problemas que tem do associado junto à operadora, né? E a operadora é propriamente a prestação do serviço médico hospitalar, né? Que é a Unimed BH. A gente tem uns preços aí bastante favoráveis ao Estado. Eu vou mostrar para vocês adiante aí a tabela exemplificativa disso. Né? Não tem taxa de adesão. Né? E a Unimed BH é uma das maiores Unimedes do Brasil. Então, a gente tem hoje na Unimed, a gente administra, a Mútua, ela gerencia aí um produto que é do CREA, que chama Uniplan, tem mais ou menos 5 mil vidas. A gente tem um produto direto com a Unimed que foi fechado por norma da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele está fechado para novas adesões, mas ele ainda existe, tem mais ou menos umas 5 mil pessoas também. Falando do Unimed aqui. E temos também agora o produto que está vigente, que aceita novos profissionais, a adesão de novos titulares, e aí a gente tem aí em torno de 24 mil vidas. Né? E a Mútua tem o produto nacional dela, que é da sede, mas os preços são bastante diferentes. Para o profissional que quiser contratar o nacional lá também, ele pode contratar. Né? Então, aí tem os contatos, que é da Qualicorp, lembrando que é a administradora, né? Tá aí os telefones, tudo 31 30 48 28 00, e o WhatsApp 31 9 9808 56 99. Aqui está uma tabela exemplificativa. A gente tem um produto estadual aqui que, como a gente está falando aqui, acho que para todo estado, a gente colocou a tabela estadual, né? Então, a gente tem aí, ó, se vocês verem aqui, ó, acomodação coletiva e individual. Coletiva é enfermaria, individual é apartamento. Produto estadual, essas faixas etárias aqui é uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, famosa ANS. Não, ela é... as operadoras e a administradora tem que seguir essas faixas etárias, então ela vai de 0 a 18 e de 4 em 4 anos ela vai sofrendo uma majoração. A última majoração de preço é na faixa etária de 59 anos. Após 59 anos, não sofre mais incidência de aumentos reais. Então, todo usuário do plano de saúde tem um aumento anual, que é o restabelecimento do equilíbrio financeiro do contrato, é onde a gente olha o famoso IU, que é o índice de utilização, ver como é que está comportando aí, né, a receita desse produto, e aí a gente discute com a Unimed qual a recomposição disso aí. É importante a gente frisar que quando o produto é individual ou coletivo, que é aquele que compra no balcão, quem determina o índice é a ANS. E a gente, sistematicamente, anualmente, a gente tem conseguido negociar índices menores do que esse índice. Porque o produto individual ele é imposto, não tem discussão. E a gente aqui, como uma entidade, a gente discute isso com a Unimed, senta com a Unimed, senta à mesa junto com a Qualicorp também, faz a apreciação das planilhas, né? E a gente tem conseguido êxito aí nessas negociações aí, sempre com um índice mais favorável ao profissional. Então, só para dar um exemplo, vocês vão pegar aí o de 0 a 18 anos na acomodação coletiva, que é a enfermaria, é R$ 128,34, e o mais caro deles, que é a faixa etária de 59 anos acima, é de R$ 770,04. Né? Aí, como esse produto é um produto coparticipativo, ele paga essa mensalidade, tudo que ele usa, ele tem uma tarifazinha aí que ele vai pagar junto com a mensalidade, que normalmente é cobrada após 60 dias da utilização que ele tiver sido feito. Então, nós temos exames simples, a pessoa paga R$ 12,58, exames especiais de terapia diferenciada, que é R$ 36,51,
A consulta eletiva é R$ 36,51 e a internação, no caso, enfermaria, R$ 136,86 pelo período todo da internação. Então, não paga, internou, paga-se somente essa taxa e não é na hora, não. Como eu falei, é posteriormente cobrado num boleto que normalmente vem 60 dias depois, né? E é um valor que paga pela internação toda, independente do que se fizer e do período que tiver internado. E todo procedimento que fizer internado está dentro desses 136. Esses aqui que eu falei, ó, exames e procedimentos que têm um valor específico, é fora da internação. E, como eu falei para vocês lá no início, a pessoa, quando ela ingressa na mútua, os primeiros R$50, que é o primeiro ano de ingresso, vai diretamente para a Previdência Privada. Quando a pessoa já está na mútua há mais de um ano, a segunda anuidade ela é R$200, mas ela tem uma promoção que, se pagar em janeiro, é 160, se pagar em fevereiro, 170, março, 180, e aí, a partir de março, abril e diante, já paga os 200, né? Sendo que desse valor que o profissional paga, os R$50 também vão para essa conta que eu falei, que é de Previdência Privada. Ou seja, se ele pagar em janeiro os R$160, R$50 vai para a Previdência Privada para ele, vai acumulando lá no saldo dele, e, na verdade, ele está pagando R$110 de anuidade. Lembrando que a anuidade custeia aqueles benefícios sociais, que é o pecúlio, auxílio funeral, né? Então, assim, a gente tem uma rentabilidade superior aos outros investimentos, né? Taxa zero de carregamento. O que é isso? A pessoa deposita, vamos supor, uma boleta lá de R$100 todo mês. Os R$100 em total vão para a conta dele, né? Não tem desconto nenhum. E a taxa de administração anual, que é 0,5%, ou seja, todo ano, aquilo que ele tem de saldo, a BB Previdência retira 0,5% como taxa de administração, né? A gente vê outros bancos aí com 1,5%, 2%, 1%, né? Então, esse de 0,5% aí, ele é bem interessante. E, como é um PGBL, ele tem dedução de até 12% do imposto de renda. Então, aquela pessoa que paga imposto, retém, que tem imposto a pagar, ela pode usar até 12% do abatimento desse imposto aí. Como que ela faz isso? Ela faz um aporte, aquilo, todo montante que ele depositou, ele pode deduzir até 12%. Então, se ele souber fazer essa matemática aí, ele pode até deixar de pagar aquele imposto de renda no final, quando ele faz a declaração dele anual. É uma contribuição única ou definida. Então, ele fala assim, eu quero R$100. Então, sempre vai vir o boleto para ele de R$100. Depois, se ele quiser, ele pede e altera. E pode fazer também aportes, né? Eu recebi aqui R$10 mil no serviço, eu quero colocar lá. Ele pode realmente colocar nesse Tecnoprev. Esse Tecnoprev ele é exclusivo da mútua, ele é só gerido pela BB Previdência e pela Mag Seguros, que, conjuntamente com esse produto da Previdência Privada, ele pode contratar um seguro de vida, né? Que é um seguro também especial e diferente aí do mercado. Tá? Interessante aqueles que tiverem interesse, a gente entrar em contato conosco, a gente pede a Mag para fazer toda a explanação e explicação dos produtos que ela tem. E esse Tecnoprev pode tanto ser para o profissional associado quanto para os seus dependentes. Tá? E o site, quem quiser ver também, é www.tecnoprev.com.br. E a gente tem também nossas mídias sociais, né? Então, colocado aí os nossos contatos, que é o 0800 161 0003, que é Brasília, mas qualquer coisa eles direcionam para a gente. E tem com o telefone fixo 3275-2388, né? E, se precisar, pode nos ligar nesse telefone aqui, ou então encaminhar um e-mail para a gente no mg@mutua.com.br. O site é www.mutua.com.br e as mídias sociais todas aí embaixo, umas notícias, né, que a gente tem da mútua como um todo, né? E aqui fica nosso endereço, que a gente está na sede aqui dentro do CREA, no mezanino. Quem quiser nos visitar, será um prazer recebê-los. Mezanino da entrada principal do CREA. E tem aqui nosso telefone e o nosso contato de e-mail. Deixa eu sair aqui. Aí, gente, eu fico à disposição para vocês, se tiver alguma dúvida. E se quiserem também depois entrar em contato conosco, se interessar por cada benefício, eu até sugiro
que todos os participantes entrem no nosso site, porque lá tem, por exemplo, os benefícios, como são muitos, lá tem a carteira de benefícios, como que funciona, quais a documentação apresentada, né? Para a montagem desse processo de benefício, quando ele faz o requerimento, a gente usa praticamente os documentos pessoais, endereço, documento pessoal com CPF, e como ele vai comprovar, porque qual que é o critério que a gente usa para fazer o empréstimo? É a capacidade dele mensal de pagamento. Então, a gente apura a renda média mensal dele e aplica 30% dessa renda líquida, é a capacidade dele de pagar, de comprometer com as parcelas do benefício. Tem benefício lá normalmente de 36 meses e até 42 meses. Tá? Então, assim, como é um volume muito grande de informações, eu sugiro que vocês façam essa consulta no nosso site, o benefício que mais interessar, e qualquer dúvida a gente está à disposição aqui de vocês. Eu quero agradecer aí, né, o pessoal da SMEA, a parceria de sempre, a gente está participando dos eventos de vocês, é muito importante isso, né? Sempre levando informações através das entidades de classe aos profissionais vinculados àquele propósito da entidade, tá? Muito satisfeito aí da gente poder participar com vocês. E fica à disposição. Se tiver alguma pergunta, eu estou pronto para responder, ou não, ficamos à disposição de vocês aqui na Mútua. Quem ficar com dúvidas também pode enviar aí mensagem no nosso chat, tá? Que aí depois a gente vai esclarecendo. Obrigado, bom evento para todos. Obrigada. A explicação foi muito boa, muito clara, com certeza vai gerar frutos, né, para todos nós profissionais, porque essa parceria com multa é permanente. Então, o Emílio e Jéssica, eu sugiro a gente passar o vídeo e, só para mostrar assim, o problema, né, do site, então, mais uma vez, a gente parte para conversar sobre o assunto. Né? E após o vídeo, tem várias questões que foram formuladas durante esse processo da mútua que a gente pode buscar responder e trocar ideia sobre essas dúvidas e perguntas. Pode ser, Amy? Tem que abrir o seu microfone agora. Vamos passar no debate. Vou passar o vídeo aqui, então, para todos. Só um momentinho. Por favor. Como? Ok, Otávio, vamos passar o vídeo e entrar no debate conforme você sugeriu. A Jéssica está providenciando, deve sair aí nesses próximos segundos aí, não é isso, Jéssica? Caiu.
minutinho, que deu algum problema, que ele não está reconhecendo o vídeo para passar. Só um minutinho, tá? Se for o caso, Jéssica, a gente pode, enquanto você vê isso, a gente vai conversando. Agora vai dar certo. Do seu bem-estar. O homem interfere na natureza para extrair os meios da perpetuação da espécie e do seu bem-estar. Quando essa interferência afeta de morte o meio ambiente, a espécie humana promove a sua própria destruição. Todos os fatores ambientais são interdependentes, ou seja, afetam uns aos outros. O desequilíbrio no trinômio água, solo e estradas de terra, que é muito frequente, é extremamente importante. Não podemos nos conformar com essa situação, pensando que é um efeito inevitável, causado pelas chuvas torrenciais. Essas graves consequências, ou verdadeiros crimes ambientais, ocorrem quando a intervenção no trinômio, água, solo e estradas de terra é feita de qualquer jeito. O trabalho, seguro e correto, deve ser feito por profissionais da engenharia, com conhecimentos e atribuições, para elaborar e executar projetos sustentáveis, ou seja, aqueles que são economicamente viáveis, socialmente justos e ambientalmente corretos. Os conhecimentos para uma intervenção sustentável no trinômio água, solo e estradas de terra existem, e são dominados no campo profissional da engenharia agronômica e geociências. Então, por que está faltando um enfrentamento sistemático para esses problemas? Essa pergunta é o grande desafio proposto no SAETA, conduzido pela SMEA, Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos, em articulação com o sistema CREA-Mútua. Convidamos você a participar com a gente e usar o seu conhecimento para encontrarmos juntos soluções para a sustentabilidade do trinômio água, solo e estradas de terra. Bom, esse em resumo, a proposta do site, né? Um desafio para articular entidades de ensino, instituições privadas, públicas e privadas, instituições de ensino, entidades, para buscar uma solução. Por que esse problema tão grave tem tão pouco enfrentamento? Não tem um enfrentamento sistemático. Na última live, várias pessoas comprovaram isso que nós estamos falando e dizendo nas suas respectivas regiões esses problemas que são vivenciados, né? Então, eu vou agora, sobre o que foi levantado na ocasião, eu vou fazer alguns comentários e a gente parte aí para sugestões, debates e colocar mais questões, né, em cima desse preparativo que nós estamos fazendo para desenvolver o grande projeto que vai ser durante 2023, né? Bom, então, na última live, nós tivemos aí a honra de ter a presença do Maurício, presidente da Associação Brasileira de Recuperação de Áreas Degradadas. E ele convidou a todos, e tem já um simpósio de recuperação de áreas degradadas, um simpósio nacional em Brasília.
Então, essa entidade, a Sobrado, tem trabalhado, né, com áreas degradadas, com recuperação de áreas degradadas, sistematicamente, anualmente, com vários eventos. Com certeza, o Maurício e essa sociedade vai ser um parceiro muito forte, né, no Saitom, tanto com contribuição técnica como a proposição de soluções para o trinômio. Ele aborda especificamente áreas degradadas, que está relacionada diretamente, né, é um dos fatores, uma das causas dentro da proposta do desafio, né, do Saitom, que é, né, de solo, água e estradas vicinais. A Denise Corrêa, que participou, ela fez uma pergunta, né, qual a área degradada no Brasil? Uma forma de defender o não desmatamento é sabermos esses números. Então, existe sobre esses números, nós vamos responder aqui com o estudo da Embrapa e FAO, em que eles revelam que tem 30% dos solos do mundo estão degradados. E que, no Brasil, o principal problema encontrado é relacionado à erosão, perda de carbono orgânico e desequilíbrio de nutrientes. E essas perdas na produção de cereais, segundo a Embrapa, foram estimadas em 7,6 milhões de toneladas ano. Então, se a gente vê, é um problema muito grave. E essa perda, né, esse prejuízo, só esse prejuízo a gente dá para perceber que tem como financiar um projeto de enfrentamento desses problemas. E vai mais longe. Ó, se não forem tomadas medidas para reduzir a erosão, haverá a diminuição total de mais 253 milhões de toneladas de cereais até 2050. Então, eles estão prevendo isso porque esse assunto está ocorrendo, todo mundo vê, mas realmente não tem um enfrentamento sistemático. E essa perda de rendimento que no trabalho indica, ele seria equivalente a retirar 1,5 milhão de quilômetros quadrados de terras da produção de culturas. Ou seja, isso equivale a toda a terra arável da Índia. Então, com relação assim, de saber números, tem várias outras fontes que indicam esses números, mas eu indico a Embrapa, a FAO, que são fontes bem detalhadas, né, e muito confiáveis. E outro, a Fátima Edilei Fernandes Brito, ela confirmou, né, essa situação na região dela, do leste de Minas, que as pastagens estão muito degradadas e as estradas vicinais no período de chuva ficam intransitáveis. Então, ou seja, confirma, né, na região, ela presencia isso e não se faz nada, né? E a gente acostuma com esse problema e acaba achando que isso é normal no período de chuvas. Então, só veio a confirmar a oportunidade, né, desse projeto da SMEA e CREA. Já a Leuda, ela levanta o problema, né, que aqui o problema disso é a falta de engenharia, e fala dos operadores também. Só que... Espera aí, que está um barulho aqui, deixa eu desligar isso. Então, ela levanta e fala sobre a falta de engenharia. E sobre isso, né, eu gostaria de dizer para todos e para ela que essa manutenção de estradas envolve 5 dos 6 eixos da cartilha do CREA e 10 soluções para os municípios. Contribuição da engenharia, da agronomia e das geociências, né, produzido com apoio da Associação Mineira de Municípios. Ou seja, quais são esses eixos?
são o eixo rodovia, eixo de alimentos, eixo meio ambiente, impacto de chuvas e valorização das profissões. Isso significa, dizendo que o CREA ele está atento para isso. Agora, para que o CREA atuar, ele precisa de ser acionado por essas pessoas que estão sofrendo esses problemas. E ela está à disposição das prefeituras e colocar tanto um apoio técnico quanto de recursos, é o que a gente, durante o projeto, né, do próximo ano, que a gente tem certeza que, com esse apoio do CREA, nós possamos, durante o ano, inclusive, fazer definir, né, dentro das propostas, um caso concreto para atuação, para mostrar que é possível, né, com apoio, encarando esse problema de uma maneira sistemática, de uma maneira integrada, que a gente consegue enfrentar isso. Então, isso, você vê, isso está, inclusive, visto e estudado dentro do próprio CREA e nessas cartilhas de 10 soluções para os municípios. Então, você vê, existe solução, existe engenharia, não estamos conseguindo empregar isso efetivamente no campo, né? E, em cima disso, a SMEA fez vai ter agora o 11º Congresso Estadual de Profissionais. Isso está sendo colocado lá também, para chamar a atenção, porque isso, no caso de valorização profissional, isso vai implicar em profissionais com conhecimento e atribuição atuar nessa área. E também é uma oportunidade de mercado, porque essa situação, dessa forma, é uma situação irregular. Ela não é regular. Existe a obrigação, inclusive legal, de enfrentar esse problema, né? Já a Jéssica Amaral de Souza levantou um problema e gostaria de saber o ponto de vista da SMEA sobre estradas em terrenos íngremes que passam por manutenções anuais, as quais não dão resultados nas manutenções, visto que são economicamente inviáveis realizar o cascalhamento. É verdade, não adianta encascalhar, né? Então, o que é sobre em terrenos íngremes, mas a solução de engenharia apropriada e sustentável, ela existe para cada situação de solo, clima e topografia. Existe, não é de hoje, até citando como exemplo, o Manual Técnico de Correção de Recuperação de Estradas Vicinais de Terra, do Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo. Esse manual está à disposição de técnicos, de todos, desde 1988. Ou seja, não é por falta de solução técnica que esse problema não é enfrentado. E agora nós vamos descobrir isso dentro do evento do próximo ano, por que eles não são enfrentados, e nós vamos buscar soluções para esse enfrentamento sistemático. E teve contribuições que na região, né, cafeeira, e também produtores contribuem, fazem caixas de contenção de água. Então, aqui e ali, pontualmente, tem situações que são atacadas, né? E também pergunta se teria possibilidade de fazer treinamento de operadores. Com certeza que tem essa disponibilidade. O que precisa é esse problema ser oficialmente levantado. Os instrumentos aí seriam um convênio aí com o responsável, no caso, a prefeitura, e tem órgãos, tem exemplos disso no Brasil, né? Tem exemplos disso no Brasil, o Paraná, que é um exemplo forte nisso também, ele tem exemplos concretos que a gente pode seguir, usando o SEBRAE, por exemplo, né?
que atua nisso, já fez treinamentos tanto de operadores quanto de técnicos, engenheiros, etc. Então, eu quis trazer aqui essas questões e para levantar a bola, né? Aí voltamos aí para quem quiser colocar mais alguma coisa em cima do assunto, né? Eu passo a palavra aí para o Emílio complementar e seguir aí com as discussões e participações de quem desejar. Fátima Edilei no chat. Assim. Deixa eu ver. Ver o chat. Aqui. Tá aqui. Ó. Boa tarde. Boa tarde. Na sexta-feira, participei de um workshop organizado pelo UFV. Foi apresentado um projeto muito bacana que poderíamos usar na prevenção de estradas vicinais. A proposta foi apresentada por um consultor ambiental. Ele usa como captação de água nas passagens através de sulcos nas passagens. Muito bem, é isso mesmo. A ideia do Sciaton, nós já temos contatos com mais de 11 universidades, né, e professores e alunos para trazer essas soluções. E realmente é uma solução. Isso a gente até está ciente que as soluções existem, mas nós vamos buscar formas e práticas de colocá-las no campo, né? E a solução adequada para cada situação. Com certeza, nas universidades, tem essas soluções, não só nas universidades, dentro dos técnicos, né, das diversas entidades, no CREA, existem soluções para cada situação. O problema que nós estamos levantando, e espero que nós vamos conseguir para o próximo ano, é um procedimento, né, sistemático para enfrentar esses problemas. Na prática, buscar, né, os meios que estão aí dispersos de financiamento, né, os meios de execução, as empresas existentes que podem colaborar, os treinamentos necessários para os responsáveis técnicos e todo o aparato necessário para esse enfrentamento em cada situação onde ela estiver. Porque a gente vê as prefeituras, muitas vezes, lá tem elas não fazem o trabalho conforme deveria, que muitas vezes está faltando até um conhecimento específico, um conhecimento que existe a possibilidade, existe financiamento. Nós temos instituições financeiras, o próprio Banco do Brasil tem recursos para esse tipo de coisa, né? Então, esse é ótimo, gostei gostei de saber e talvez até esse workshop aqui, muitas vezes assim, o próprio projeto da SMEA já está incentivando a participação de entidades, porque eles já foram, inclusive, contactados. O FV é uma delas, a Universidade Federal de Lavras e mais outras, de Uberlândia, mais outras 11, fora órgãos que trabalham no órgãos estatais, órgão da estrutura estadual. O Copan já levantou esse problema, mas não saiu do levantamento, né? Mas ele é um excelente parceiro para ajudar depois na prática, na realização desse enfrentamento, né? Então, é isso. Aí, Emílio. Pois não. Aí passo Tenho a palavra. certeza absoluta. Tenho certeza absoluta que a SMEA conseguiu mostrar ao CREA a pertinência do trabalho
que, como você mesmo falou, é um trabalho complexo de diversas facetas, que precisa de uma coordenação boa, de uma condução boa, eu acredito que ele está nas mãos certas, que é da SMEA. Como são muitos aspectos, não é? Eu acho que nós já estamos começando os entendimentos para que os diversos setores se engajem nesse trabalho, inclusive professores universitários e alunos, conforme a meta inicial. É para fazer o trabalho, sim. É um trabalho diferenciado, como eu falei, é um trabalho que exige bastante conhecimento, bastante vivência, e a equipe que se apresentou como responsável nacional pela recuperação de pastagens seguramente nos ajudará bastante a achar o melhor caminho. É o que eu posso dizer, e dizer o seguinte: o caminho me parece que é esse mesmo, sabe? O caminho é já ir motivando, como, aliás, já vem desde o início do ano, e continuar nessa linha, Otávio. Está correto, eu só tenho que agradecer. É isso aí, meu caro. Está muito caro. Não provou. Seu microfone está fechado, Otávio. Bom, agora abre. Pois é, diante disso, né, se a palavra está aberta aí, qualquer participante que quiser fazer qualquer comentário, alguma sugestão e algum depoimento, a palavra fica aberta para qualquer um que quiser, via voz ou via no chat, né, para a gente dar o encaminhamento. A palavra aberta a todos os participantes. Casa tá aí, mas tá uma anilha lá. Tinha d'água borbulhando, falei com eles, vocês têm que desligar a água, porque senão não vai adiantar, não. Vem aqui só para... Bom, eu acredito que se não houver mais alguém que queira fazer uma manifestação, a gente pode passar para encerramento desse evento. Não é isso, Emílio? É assim, Otávio, você me deu mais uma chance. Eu queria só reforçar um aspecto. A colega que levantou a degradação de pastagem do leste de Minas, especificamente da região de Governador Valadares, ela está com uma visão correta. Nós começamos conversando exatamente isso, alguns anos atrás, você e eu, tem levantamento nesse sentido, e eu acredito que este poderia ser um bom início de trabalho. Não quer dizer que não tenha outras frentes para fazer, não, em hipótese alguma. Eu acredito que, se a colega estiver ouvindo, se ela quiser se manifestar, vai ser uma boa, porque realmente o problema de degradação de pastagens em Minas Gerais, no caso específico no leste de Minas, diga-se, região de Governador Valadares, é um problema grave há muito tempo. Eu queria colocar, você sabe dessa história, nós já conversamos, tem publicações nesse sentido, sabe? Se a colega quiser se manifestar, eu vou agradecer muito. Boa tarde. Eu sou a Fátima, né? Eu sou da região de Caratinga, próxima aqui à região de Valadares. Mas a minha vivência é mais ali na região de Ipanema, indo para Aimorés, onde a gente está percebendo uma desertificação das pastagens. Está muito degradada, né? E essa região aqui de Caratinga, né, e Ipanema,
a gente já consegue ver assim, uma área que está ficando já improdutiva. Tá? E até na sexta-feira que eu participei desse workshop, esse consultor está junto com o Senar e ele chamou as universidades para estar ajudando também nesse projeto, né? E eu achei bem interessante, assim, eu tenho uma noção, uma noçãozinha sobre estradas vicinais, e eu achei interessante, porque como eu sou uma agricultora também, né, engenheira agrônoma e agricultora, é a minha rotina, né? Eu tenho uma estrada para chegar na minha propriedade, que devido à descida, né, da água das pastagens, e até a água ser uma má drenagem, né, da estrada, você não consegue passar pela estrada, né? Você tem que deixar o carro a quase 1 quilômetro para poder andar a pé para chegar até na propriedade. E é coisa simples. E é aquilo que já tinham falado aí, que é a questão a prefeitura só faz o cascalhamento, né? Só joga, ela não passa um rolo compressor, ela não tem a preocupação de ensinar o tratorista a fazer o bigode, né, para a água poder escoar ali para dentro do córrego, né, e até a fazer uma saída na beira na lateral, né, para a água poder escorrer, para poder acontecer essa preservação da estrada. Então, é uma coisa assim que é a minha rotina, eu presencio isso, né, eu vivo isso. Chega agora esse período de novembro, dezembro, é minha rotina aqui no leste, né, de Minas. Boa tarde, colega. Muito obrigado pela manifestação. Eu fico muito grato, oportuníssima a manifestação. Aquela região toda ali, a gente sabe que esse problema vem há muito tempo. Caratinga, aquela região toda ali vem há muito tempo. E o que eu queria sugerir é que a colega incorporasse toda essa força de trabalho à força de trabalho da SMEA, para que a gente possa ser útil nesse projeto Saito, porque, salvo o melhor juízo, me parece óbvio, conforme você falou, que o problema começa na degradação de pastagens, principalmente em áreas cujo relevo é muito acidentado, forçosamente terá algum nível de erosão ali. Então, o começo de tudo, até chegar nas estradas, no leito dos rios, chama-se pastagens. Até porque nós já conversamos, Otávio e eu, há mais tempo, o seguinte: o que você quase não encontra é especialista em recuperação de pastagens. Você encontra especialista que visita você em bovinocultura leiteira, em bovinocultura de corte, mas ele não é um especialista em recuperação de pastagens. Seria interessante que a gente introduzisse essa realidade e começasse aí não só na formação de pastagens, porque, lógico, formar é muito bonito e tal, agora recuperar o que já é uma ferida grande em grande parte do estado de Minas Gerais, eu acredito que deve ser o primeiro desafio. Por quê? Porque o restante, o solo propriamente dito, como um todo, a água e as estradas, elas são etapas consequentes ao dano inicial. Eu queria ouvir a colega vive numa região que, modéstia à parte, eu conheço bem, e eu queria lhe ouvir de novo. Pode ser? Pode. Eu estou aqui, tem até uma cidade próxima a Ipanema, ela chama Pocrane. Na entrada da cidade, isso é Pocrane. Na entrada da cidade, a gente já vê assim, a degradação do lado esquerdo, assim, você está chegando na cidade, é tipo um cânion formando, sabe, andando em direção às pastagens, né? Então, assim, e é aquilo, a gente não tem o profissional e também eu acho que é um pouco de falta de conhecimento da própria administração municipal, né? Em apresentar para o administrador, porque tem administradores que eles têm a boa intenção e querem fazer, né?
É igual aí eu estava conversando muito a questão que para você ser produtor, para você sentir aquele estímulo de produzir, você tem que ter um lugar para você poder escoar a sua produção. E o que é a primeira demanda? A primeira demanda é a estrada, né? Eu acho que, eu falo assim, no termo de escoar, né, a produção, de tudo, você precisa de uma estrada conservada, né? Que você, qualquer época do ano, você consiga transitar nessa estrada, né? Que ela não seja só no período da seca, que ela seja estrada para você transitar. Então, a gente vem aí na administração municipal, né? A administração municipal ela tem que entender isso aí, que nós pagamos, né, os nossos impostos, eles têm que ser convertidos para a gente também, né? É isso aí, é nosso ir e vir dentro da nossa propriedade. Então, eu acho que se a gente fizer um projeto, né, fizer uma apresentação para isso aí, ou seja, através dos próprios engenheiros, né, das prefeituras, chegar essa informação até eles, eu acho que começa a mudar, né, essa visão aí do cascalhamento, né, e sim da conservação da estrada. Sim, porque se você me permitir rapidamente, Otávio, só mais um. Se você me permitir rapidamente, o que eu vi na minha vida profissional inteira foi, com relação a essas estradas, uma patrolada antes da chuva e outra patrolada depois da chuva. E acabou. Não tem bigode, não tem barba, não tem costeleta, não tem absolutamente nada que eu acho que é o que você vê. Quando tem uma patrolada antes da chuva e outra depois, aquela enganação que não vai para lugar nenhum. E o que eu queria sugerir é que, como tem iniciativas ou visões diversas, eu iria solicitar que, se a gente pudesse fazer isso em parceria com a SMEI, daria muita força ao Scienton, daria muita força às universidades que já estão com a SMEA, daria muita força aos profissionais em atividade e aos alunos que estão cursando, porque eles estão buscando motivação nessa área. Já foi feito tudo em algumas grandes universidades e a equipe da SMEA tem percebido que essa necessidade é uma necessidade gritante. Eles precisam receber a informação e essa orientação. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E se a gente puder agregar, vai ser bom. Eu que agradeço, né, ao convite, né, que eu recebi por parte da multa, do SMEA, né, estar participando desse evento. Então, eu que tenho que agradecer, que eu estou aproveitando ele e adquirindo mais experiência. Tá certo. Muito obrigado. Fátima, eu adorei a sua participação, é muito importante. Você relatou isso aqui agora na sua vivência, na prática, né? como técnica e como produtora rural. É exatamente isso que esse desafio propõe. Agora, uma coisa é você colocar isso num projeto e uma coisa é você chegar aqui e dar esse testemunho. Então, se você puder, gostaria que nós estamos mais na equipe operacional e de execução, junto à SMEA e junto ao CREA, se você puder fotografar isso que você disse, né, quando na sua passagem nas estradas, das passagens degradadas, ou até um celular, coisa que, né, algum vídeo, o que for, porque, com certeza, esse projeto, como nós estamos nessa fase que é preliminar, apoiado pela multa, fazendo essa introdução, mas o ano que vem, SMEA e CREA vai entrar com força. E você já é uma convidada, né? Já de grande importância. E, quem sabe, com esse problema exposto, caso concreto, quer dizer, há um projeto que está levantando esse problema através de várias fontes, várias referências, né? Técnico está levantando isso, mas o seu caso é localizado
né? Está lá, você está relatando isso. Então, você, se puder documentar fotograficamente esses comentários que você fez e nos mandar, vai ser uma abordagem para esse projeto inicial, onde que nós vai ser um exemplo. E, quem sabe, a gente consegue mobilizar verba, instituições, para fazer um projeto piloto, nem que seja em algum ponto desses aí mais prejudicado, para resolver, para mostrar uma solução assim, né, ao vivo, né, a solução que esse desafio está propondo. Então, a sua participação, a sua participação para compor, né, uma equipe, pode ser de conhecidos seus aí, ou seu aí da região, ou até, hoje em dia é fácil, isso pode ser feito até via rede social, né? Para levantar o problema e nós vamos juntos buscar mais uma solução prática. É exatamente isso que você colocou. Exatamente isso reflete na prática o que é essa proposta do site. Então, nós é que temos que agradecer e vamos ver se com a gente consegue levar um projeto piloto aí. E eu vou dizer para você, participamos, a SMEA participou. No caso dessa região, ela pertence ao Comitê de Bacia do Rio Doce. Eu fui conselheiro do Comitê de Bacia do Piracicaba, e esses comitês de bacia, inclusive, tem muito recurso, tem muito estudo para trabalhar esse tipo de problema, mas fica no estudo, e às vezes o recurso não é direcionado aí para a prática. É uma coisa que esse que é o desafio, a gente vamos conseguir direcionar recurso financeiro e técnico para esse problema. E com vários contatos que nós fizemos em comitê ou pela SMEA, a gente vê entidades, instituições financeiras, Banco do Brasil, por exemplo, ele tem, o Banco do Brasil, é inerente ao Banco do Brasil, um programa chamado DRS, Desenvolvimento Regional Sustentável. E onde tem o Banco do Brasil, eles colocam dinheiro específico para desenvolver a economia de acordo com o potencial do município. As agências, eles têm às vezes não conseguem desenvolver mais porque não está tendo articulação. Então, a gente espera, com esse projeto SMEA, CREA, Mútua, promover essa articulação, né, dessas organizações que são necessárias todas participarem, onde você tem tanto o recurso técnico, o conhecimento técnico, como você tem os órgãos públicos ou privados que atuam com isso, né? Dentre eles tem vários, e articular os comitês. Eles estão precisando de casos assim e de apontar uma articulação para que esse problema seja, na prática, enfrentado, né? E o seu caso é até o primeiro que tem aparecido, apesar da gente saber que conhece outros, mas a sua exposição ela foi muito completa e muito foi muito aderente então, nós é que temos que agradecer. Aí, lembrando, então, se você puder nos fornecer, né, fotos, imagens disso que você está colocando, nós vamos, no próximo ano, já começar com essa exposição e com o levantamento desse problema e com a sua ajuda, claro. Vamos lá. Otávio. Pois não. Boa tarde. Eu desejo fazer uma manifestação aqui. Meu nome é Agno. Em primeiro lugar, manifestar aqui a alegria de ter aqui o Emílio, né? Liderando aqui, exercendo essa liderança que ele tem. Muito bom ver o Emílio de volta.
no exercício dessa atividade que ele tanto tem paixão por ela. E manifestar aqui também, parabenizar a Ismeia. Eu sou engenheiro agrônomo, mas eu resido em Vitória, tá? E parabenizar a Ismeia pelo protagonismo. A Ismeia é sempre na vanguarda em trazer à discussão assuntos de relevância à classe profissional. Além dessa proposta de desafio, aí já é uma sugestão. Eu sugeriria que tivesse alguma dentro desse projeto que vocês estão elaborando, um evento, alguma coisa no sentido técnico, de trazer nós, engenheiros agrônomos, a essa discussão. Tá? Você, Otávio, tem falado desde aquele primeiro evento, você falou daquele material bibliográfico que tem editado lá por São Paulo, por uma instituição de São Paulo, eu tenho acesso a ele, mas eu acho que valeria a pena nós, engenheiros agrônomos, num momento parar para fazer um alinhamento com relação à conservação de solo, conservação de estradas vicinais. Acho fundamental e eu acho que teria um encaixe muito bacana dentro desse projeto que vocês estão propondo. No mais, parabenizar. E, Emílio, prazer em vê-lo novamente aqui. Perfeito. Um abraço para você, Agno. Perfeito essas suas palavras. Com certeza, durante, nesse próximo ano, que é o projeto assim, de continuidade mais robusto, a Ismeia vai promover, vai iniciar esse tipo de ação que é altamente necessária. É isso mesmo. É isso que você colocou aí, com certeza. E vocês já têm uma experiência bacana aí com o Napier, né? Criou-se o grupo, fez as capacitações, tem um grupo hoje consolidado, eu acho que é bacana, acho que deve seguir nessa linha aí, tá bom? Otávio, tem uma outra mensagem no chat do Alexandre Amorim. Então, boa tarde. Com relação às questões de regularização ambiental dos processos de recuperação de estradas vicinais, há alguma articulação com os órgãos competentes para facilitar o trâmite de regularização e evitar notificações aos produtores e aos entes públicos no ato da realização das operações? Excelente pergunta, viu, Alexandre? Isso que você levantou aí, com certeza, esse projeto, do Saiton, ele envolve a articulação, envolve o contato com todos os órgãos, e principalmente os ambientais, que estão relacionados com o problema. E eles vão ser envolvidos pelo projeto, não como... vão ser envolvidos, inclusive, chamando a responsabilidade deles com relação a esse tipo de problema. Porque o que está acontecendo também, assim, na prática, que foi muito bem levantada aqui pela Fátima, tem muita relação também, e muitas vezes os próprios órgãos ambientais, às vezes ocorre que a gente só vê essa questão aí de notificação, mas tem que ser também uma atenção em cima da solução dos problemas. Então, com certeza, esses órgãos vão ser chamados, vão ser discutidos, vai ser levantado esse tipo de problema, e se buscar uma ação que seja uma ação corretiva, tanto uma ação de planejamento, de treinamento e correção de rumos. A ideia é essa, você põe em cima também, em levantar o problema. Então, quer complementar, Emílio? Ou alguém que queira colocar? E Alexandre, se você puder acrescentar também, nós estamos à disposição. Otávio. Gostaria sim. Eu sei que a legislação ambiental, nova legislação ambiental, prevê esse aspecto que o colega está levantando aí,
Porém, quanto mais cedo nós levarmos o assunto ao conhecimento do órgão ambiental em Minas Gerais, melhor será para o êxito do trabalho. E nós podemos usar as duas câmaras que o CREA e a SMEA participam e levar o assunto, gabaritar o assunto, levar numa forma que sensibilize na primeira reunião, mas que ele é previsto em lei como no subitem infraestrutura, que é basicamente estradas, é previsto, sim, a manutenção de estradas, a recuperação de estradas, o trabalho com erosão. O colega está correto. Precisa, sim, precisa de uma motivação, porque, como você mesmo disse desde o início, o trabalho está aí há muito tempo e parece que só agora que estão acordando para a realidade do trabalho. Tá certo? A SMEA acordou e está despertando outros organismos e a equipe que faz, em nível nacional, a recuperação de áreas degradadas, com certeza dará a ajuda necessária para que a SMEA mobilize o trabalho e responda da melhor maneira. De toda forma, muito obrigado para o colega que levantou a faceta ambiental do assunto, que não é de hoje que ela é levantada. Muito obrigado. Muito bem. Alguém quer manifestar, levantar algum ponto ou levantar uma discussão? Está aberta a palavra aí para todos. Tá dando para me ouvir? Está dando, sim. Perfeitamente. Pois aí eu fechei o assunto, agradeci, passei para você. Não sei se seu microfone estava aberto ou fechado. Espera aí. Não, meu microfone está aberto. Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Ah, sim. Então, eu acho que você colocou, né, sobre essa colocação do colega Alexandre Morim, sobre a questão ambiental, né? Você respondemos que isso está previsto, né? Os órgãos ambientais serão todos articulados dentro do projeto, junto com a SMEA, junto com o CREA, porque esse projeto, a gente vê, se ele não está sendo atacado sistematicamente, é porque a gente percebe que é um projeto que tem que ser atacado de uma forma integrada. Não pode ser pontual. Se a prefeitura sozinha, ela vai ter que fazer muito esforço para ela conseguir, porque ela, por exemplo, se ela é responsável pela estrada vicinal, ela não é responsável pela pastagem degradada ou as áreas adjacentes, e vice-versa. Se o produtor faz a sua parte ali, né, a recuperação, mas se a estrada está mal projetada, também não vai atender o problema como um todo. E o que o projeto da SMEA prevê é essa integração: água, solo, estradas vicinais, né? Porque é por aí, para resolver o problema e de maneira integrada com todos os órgãos que atuam nesse trinômio, né? Tanto órgãos estatais quanto privados e instituições de ensino e outros. Então, é isso. Aí a palavra está aberta, viu, Emílio? Se alguém quiser manifestar por chat ou com voz, está aberto. Se não, por mim, está até de bom tamanho. Né? Gostei, agregou bastante aí ao projeto, vai dar insumo para a gente estruturar mais a execução aí no próximo ano. E aí, Emílio, você está com a palavra aí para você fazer as considerações, né? Ok.
Está de bom tamanho, finais para encerrar o projeto. Está de bom tamanho, sim. A participação foi boa, já levantou diversas facetas que a gente pode trabalhar mais nelas, né? Os colegas que se manifestaram levantaram facetas importantes e, em nome da ISMEA, eu queria agradecer o trabalho, a boa vontade e dizer o seguinte, que esse é só o início do trabalho. Ele vai continuar e, como eu falei, é um trabalho corajoso, é um trabalho ousado, é um trabalho de uma equipe competente, de uma equipe grande que vai encarar diversos aspectos do assunto. Isso nós já conversamos e sabemos que o Saiton é um desafio, sim. É um desafio que a ISMEA está encarando, está pronta para encarar e vencer o desafio. Mais uma vez, muito obrigado a todos. A ISMEA é muito grata pela participação de vocês e estou devolvendo a palavra para o colega Otávio. Obrigado. Bom, então, agradeço também a participação, né, de todos, foi uma ótima contribuição. Reitero a Fátima, que está aí ouvindo, nos ajude, mande uma documentação fotográfica dessas suas constatações, pode mandar sugestão, manda para a ISMEA, que com certeza nós vamos iniciar com esse material, né, na divulgação e na continuação desse projeto aí do próximo ano, que ele vai ter bastante oportunidades e a meta que a ISMEA espera é realmente eleger um caso prático para ser abordado e ser resolvido e finalizado. E quem sabe, né, durante o processo, esse caso que você colocou tão bem, quem sabe a gente consiga para algum ponto dessa, né, disso que você colocou. Então, por mim, eu acho que se alguém quiser se manifestar, caso contrário, a gente pode encerrar, não é isso? E-mail da ISMEA no chat, tá? Para quem quiser anotar aí, salvar, me entrar em contato posteriormente. Agora, de qualquer forma, a gente também tem o contato aí dos participantes, não tem? Temos, sim. Temos o registro aqui de todo mundo. Porque também a gente pode fazer essa comunicação também. Ok. Perfeito. Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Então, boa tarde. Boa tarde, gente, a todos.